Nunca. Por isso essa live vai sair. E eu acredito que isso está acontecendo por quê? Porque vamos poder auxiliar muitas pessoas com essas 7 maneiras de dizer não. Por isso que eu acho que o sistema está meio que provando se eu realmente quero ensinar vocês a dizer não aos seus filhos. A live de hoje tá atrasada. Deu problema com o som, agora travou a internet, mas o conteúdo é ótimo. Eu tô muito feliz em falar sobre esse conteúdo, porque a gente tá comemorando a semana do Dia das Crianças. E não tem como falar sobre não e não aprender e não saber como dizer não aos nossos filhos. Essa é uma das grandes lutas. Para aqueles que me conhecem mais pessoalmente, que já convivem comigo há mais tempo, que viram a minha história, a minha vida, sabem que eu estou aprendendo a dizer não aos meus filhos. Porque a grande verdade é que eu me tornei mãe realmente fazem poucos anos. A descrição do meu filho sobre qual era o meu papel na família, eu era uma ótima gerente comercial. Essa é a descrição do meu filho sobre como eu era e não como eu sou. Então, aprender a dizer não para os meus filhos é realmente um papel muito difícil. Primeiro porque eu nunca fui educada desta forma. Para mim também nunca, os nãos vieram muito mais de fora do que na realidade de dentro. Essa coisa de colocar limites, de impor situações, nunca foi uma coisa muito delimitada na minha família. E é por isso que eu fiz esse material para vocês com muito carinho, porque eu conto aqui um pouco da minha história, da minha vida, da minha família, e digo para vocês como eu estou trabalhando para melhorar isso. Porque ser mãe assim, apesar de ter um filho de 18 anos e um de 13, não adianta eu dizer para vocês que é fácil. Não é. Eu tenho filhos já criados, mas que eu mesmo criei muito pouco. E eu falo isso hoje com muita tranquilidade, porque a parte de eu me sentir culpada disso já passou. Pelo menos eu não sinto mais tanta dor, tanta culpa em relação a isso. E faço o meu melhor dentro do possível. Tento ser a mãe do ano toda vez. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas a luta é essa, é ser o melhor. Se você tá fazendo o seu melhor, tá no caminho. E eu acredito que eu esteja. Por isso, o maior problema nosso de aprender a dizer não tá muito ligado à live que eu fiz na semana passada, que é essa condição da permissividade. Quando a gente se torna permissivo às coisas, a gente não sabe dizer não, a gente vai permitindo porque não quer machucar, vai permitindo porque quer proteger, vai permitindo porque quer aliviar a dor, talvez de outras situações. Mas a grande verdade é que dizer não é um ato de amor. Essa é a grande verdade. Porque quando eu digo não, eu estou educando. O meu não é para o meu filho. O meu não é para aquela atitude, para aquela situação, para aquele local. Então dizer não é um ato de amor. Quando eu me posiciono e coloco limites, eu ensino ele que isso pode acontecer e que é positivo colocar limites aos outros. A grande verdade na minha vida é que eu não aprendi a dizer não. E talvez você que esteja ouvindo a live e me vendo aqui agora também não tenha aprendido a dizer não. Mas hoje eu sei que dizer não é um ato de amor, que mostrar a existência do nosso limite é importante para aprender a nos respeitar. E fazer todas as vontades dos outros não garante a felicidade de ninguém. Que às vezes um não é muito melhor do que um sim. Às vezes um não com amor é muito melhor do que um sim. Por isso que eu trouxe aqui 7 maneiras de dizer não para o seu filho com amor. A primeira maneira é valorize o seu não.
Não fique dizendo não para tudo, só para economizar o tempo, só para acabar com a conversa, só para terminar com a insistência, com as coisas. Não fique dizendo não o tempo todo. Se você pode dizer sim para alguma coisa que ele está pedindo, se você pode dizer sim para aquilo, mesmo que esse sim vai te tomar tempo, mesmo que esse sim vá te consumir, vai te tirar do teu trabalho, vai te tirar de alguma condição que você está momentaneamente fazendo, diga sim. Valorize o seu não. Para que quando você diga não para algo, aquilo realmente tenha um peso, tenha uma função, ele compreenda, opa, a minha mãe disse não. Então, é sério. Porque quando a gente diz não para tudo, ai não, ele já sabe que o não é a primeira palavra que vai sair da tua boca. Então ele continua insistindo. Então ele talvez vá lá e faça mesmo com o seu não. Porque quando a gente não valoriza o não perde autoridade. E se ele perde a autoridade, a criança, ela fica sem referência. Porque ela não vai saber se aquele não realmente é um não ou foi só um não para parar aquela conversa de uma vez. Eu sei que às vezes a gente faz essa mesma condição com o sim, né? De sim que é para acabar de uma vez com a conversa e se livrar da questão. Mas é preciso dar mais tempo para as questões. É preciso encontrar uma forma no nosso dia a dia louco, na nossa correria, na nossa carga de trabalho exacerbada, em tudo é preciso encontrar uma forma. Então, esse é o nosso primeiro não. Valorize ele. A segunda técnica para dizer não é não volte atrás. Se você tomou uma decisão ou se você ainda não tem uma ideia de que resposta dar ao seu filho, não diga não. Tome a decisão com calma. Peça um tempo para pensar, para analisar a sua decisão. E depois de tomada a decisão, não volte atrás. Não mude isso. Tá? Não se antecipe para dizer não. E depois de dito, não recue. Não volte atrás. Porque, de novo, se acontecer isso, se você disser um não e depois disser um sim, ele vai entender que o seu não tem esse peso que precisa ter, que nem acontece na primeira técnica. E ele vai perder a referência. Ele não vai saber se o seu não é um não, ou se o seu não é um talvez, ou se o seu não é um sim. E se ele não tiver uma referência clara na comunicação, como é que você depois vai querer cobrar dele um posicionamento adequado com a sua decisão? Não dá. Então, é muito importante. Se você não tem certeza ainda da sua resposta, não dê resposta alguma. Peça um tempo. Agora, se você já tem sua decisão, já sabe o que quer dizer, diga não e fique firme, não volte atrás. Terceira dica de como dizer não para o seu filho. Pós não é isso que importa. Sim. Tá estranho? É diferente? É para chamar atenção mesmo. Depois que você disse não, é ali que começa o jogo. É ali que começa a real educação. Ali, depois que você disse o não, é que você tem que estar preparado para explicar, para demonstrar, para interagir, para transformar aquela condição em algo educativo. É nesse momento que você tem que mostrar para o seu filho que também dói em você dizer não. Que negar algo a ele também é doloroso em você. Que você também está sofrendo com essa decisão. Mas que você é adulto, que você tem mais conhecimento, mais experiência e por isso você sabe o que é importante, o que pode prevenir ele de se machucar, de sofrer algum revés ou até mesmo de fazer algo que possa prejudicar ele de outras formas. Esse exemplo do mexer no fogão é um que acontece muito quando a gente está com a criança
bem na infância, né? Ela tá vendo você mexer no fogão, mexer com faca, né? Mexer em todas as coisas e ela também quer mexer. Então aquele momento é o momento ideal para que você faça como o príncipe William, se abaixe, olhe nos olhos dos seus filhos e fale com eles, olho no olho, e diga: filho, não mexe no fogão, você pode se queimar. A mamãe está fazendo isso porque quer te proteger. Eu sei que você pode se machucar com isso, eu já passei por essa experiência. Eu não estou te bitolando no teu crescimento, eu não quero que você deixe de aprender as coisas, mas eu quero que você aprenda de forma a não se machucar. Olho no olho, tá? Olhe nos olhos do seu filho para dizer um não. Não simplesmente diga não da sua autoridade lá de cima. Se coloque ao mesmo nível dele para que ele veja que isso é amor e não força e não autoridade. Quarta maneira de dizer não. Diga sim para o pedido e não para o momento. Gente, essa é ótima. Essa eu adoro, porque tira o peso da negatividade. Você não está dizendo não para situação, para o pedido em si, e sim dizendo não para o momento. Esse exemplo: mãe, quero esse brinquedo. Certo, filho, a mãe vai pedir para o Papai Noel. Sim, a mãe deixa você jogar bola, mas terá que ser outro dia. Entendeu? Quando você quer, você pode deixar ou mesmo dizer sim para o pedido dele e negar a ocasião. Sim, filho, você pode jogar bola, mas hoje não, porque está chovendo. Amanhã, quando parar a chuva, a gente pode combinar e você pode ir jogar bola. Sim, filho, eu vou então pedir para o Papai Noel para te dar no Natal esse brinquedo. Não é agora, mas você disse sim. Essa é uma forma leve de educar a criança a lidar com as expectativas, a lidar com o tempo, a lidar com o ter as coisas no momento possível, no momento apropriado e não no agora, tudo no hoje, tudo nesse instante. Ele vai aprender já desde pequeno que é necessário esperar, que tudo tem seu tempo, que as coisas acontecem de forma cíclica, que há um momento de plantar, há um momento de esperar e há um momento de colher. E a gente começa isso na infância. Esse tipo de educação se inicia na infância. Maneira 5 de dizer não ao seu filho. O não é sobre o tema. Ou seja, quando você está dizendo não ao seu filho, ele deve ser isento de emoções. Você não está dizendo não para o filho. Você não está dizendo não para o sentimento que você tem ao seu filho. Você não está dizendo não para as coisas, e sim para a situação. Por isso que o não pode ser agressivo. Não deve ser com gritos, com rancores, com mágoas. Ele tem que ser isento de emoções, para que a criança não vincule o não a uma condição de rejeição. Porque às vezes quando a gente impõe muita emoção no não, ele grava na memória dele como um processo de rejeição. E assim então ele começa a acreditar que não é amado o suficiente. Provavelmente isso aconteceu com a gente. Quando eu era criança, eu gosto sempre de contar essa condição, porque hoje eu sei que não era essa a intenção do meu pai, mas quando eu era criança e até quase 40 anos, eu realmente acreditei que eu era rejeitada, no sentido de que ele tinha preferências, amava mais o meu irmão do que a mim. Hoje eu sei que isso não é uma realidade, que foi uma coisa que eu construí, mas muito baseado, por quê? Porque eu sempre fui uma criança independente. Eu sempre fui uma criança decidida, assim como sou até hoje, né? Eu sempre fui essa pessoa que não tem medo das coisas. E isso gerava uma quebra de autoridade. E o meu irmão sempre foi mais
na dele, mais recluso, mais acomodado, né? Nesse sentido. Então, é claro que as coisas para o meu irmão na infância eram mais tranquilas, enquanto que para mim era muitos nãos nesse sentido, nãos com muita agressividade, porque também, né? Eu tenho mais de 40 anos, a criação do meu pai e da minha mãe foram outras. É totalmente diferente da criação que a gente está tendo e dando para os nossos filhos hoje. Mas é para explicar e colocar uma conotação para vocês do que isso significa. Ele precisa ser isento de emoções. Não é simplesmente uma palavra. Não. A sexta forma de dizer não aos seus filhos. Não com solução. Você não pode brincar com o cortador de grama, mas pode me ajudar a regar as plantas. Ele quer fazer as mesmas coisas que a gente. Ele quer executar as coisas que ele vê a gente fazendo, que a princípio parece legal. Ele quer aprender, ele quer mexer, ele quer abrir, ligar o liquidificador, mexer no forno, no fogão. Mas talvez ainda não esteja com habilidades manuais suficientes para isso. Então é nosso dever, como pais, como cuidadores, como pessoas que são responsáveis pela criança, encontrar formas de manter o interesse deles nas atividades, sem que essas atividades os prejudiquem. Então, um não com solução. Não, você não pode brincar com o cortador de grama, mas você pode sim me ajudar a regar as plantas, botar comida para o cachorro, ajeitar a caminha do gato. Pode sim guardar os talheres, guardar os pratos. Ele pode fazer muitas coisas que às vezes a gente vai deixando de ensinar porque tá com pressa, porque tem que terminar, porque tá na hora de resolver, porque eu também tô cansada, trabalhei 10 horas por dia, porque a minha vida tá uma loucura. São muitos porquês que atrapalham a nossa vida. Mas quanto mais consciente eu sou da necessidade de educar pelo exemplo, de levar a condição aos nossos filhos de que é muito necessário impor limites, para que no futuro eles saibam também colocar limites aos outros. Isso é muito importante. A sétima forma de dizer não ao seu filho, essa eu acredito que muitas mães e pais sofrem, porque realmente é muito difícil. Mas, gente, esse é um não que é importante ensinar para toda a família, tá bom? Eles precisam compreender que, independente da forma de ver deles, da condição de diferença, não importa. Esse não tem que ser absoluto, tá? Ou seja, você disse não, o vovô tem que dizer não, a vovó tem que dizer não, o papai tem que dizer não, o titio tem que dizer não. É um não absoluto. Não importa o humor que você se encontra. Não é porque eu tô feliz que eu vou dizer sim. Não é porque eu tô estressada que eu vou dizer não. Não. O meu não é absoluto. Não pode depender de nada. E não pode ser retirada a autoridade do meu não por ninguém. Se eu disser não, ou se o pai disser não, naquele momento não tem como tirar a autoridade. O correto é incentivar. Pode até ter uma DR depois com a vovó, com o vovô, com o papai, mas naquele momento a criança tem que entender que o seu não é absoluto, que você tem autoridade para dizer não e que ninguém mais pode quebrar essa autoridade. Quantas vezes você já viu isso acontecer? De você dizer não e a criança ir lá no colo da avó e dizer: ai, vó, a mãe não me deixou comer o chocolate antes do almoço, vó. E aí a avó vem e o que faz? Ai, deixa só um chocolatinho, o que que tem? E aí para você não se incomodar com sua própria mãe, né? Porque você não quer quebrar também a autoridade dela, isso já tá no seu inconsciente, o que você faz? Tá bom, meu filho, come o chocolatinho. Aí a gente ensinou
para a criança que, se você disser não, mas a avó estiver perto, ele pode escapar. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, nem que você depois tenha uma DR com sua própria mãe, com seu pai, com a sogra, com o sogro, não importa. O seu não é absoluto. Ele precisa ser absoluto para que tenha autoridade no processo. Gente, essas foram as 7 formas de dizer não para os seus filhos. Eu acredito que elas foram muito importantes, mas o principal é que você não pode mudar o passado, mas pode fazer um novo futuro. Pais também falham, então não se culpe e comece de novo. E essa frase eu falo para você, mas eu digo ela para mim todo dia. Porque, como eu disse no início da live, eu sou mãe há muito pouco tempo, mas eu já tenho filhos criados. Então não se culpe, comece de novo. Demonstre o seu amor, dizendo não, sem culpa. Um beijo grande a todos. É uma alegria estar com vocês. Curte lá nossas redes sociais. Clica lá, bota seu comentário se você gostou. Se você já usou algum desses nãos, alguma dessas formas de dizer não, me conta, que eu vou ficar muito feliz em saber. Compartilha se você gostou. Leva para sua casa, para sua família, para outras mães, para que a gente possa divulgar formas de ensinar e educar amorosamente os nossos filhos. Uma boa noite.